Então, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor e eu quero dar início hoje ao que será a nossa segunda aula, a segunda parte sobre os tempos determinados de Deus, como a gente também conhece como o ciclo das 7 festas do Senhor, que, como eu expliquei na aula passada, estavam divididas em 3 santas convocações. Então, na aula passada, eu abordei com vocês algumas festas, que são elas: Páscoa, e no final da aula eu falei sobre pães asmos, né? E hoje a gente vai começar falando sobre a festa das primícias, porque essas 3 festas, elas faziam parte daquilo que era conhecido como a primeira santa convocação, tá? Era para ter abordado as 3 na aula passada, mas como a gente fez uma boa introdução, eu não consegui falar das 3, então eu quero falar da terceira festa hoje. A pergunta que eu vou fazer para vocês de uma maneira breve é: vocês lembram de quando aconteceu essas primeiras 2 festas que a gente falou na aula passada? Qual foi a primeira vez que isso aconteceu? Páscoa e pães asmos? E qual é a, a tipologia para o qual isso aponta, né? Qual que seria a realidade que ela se cumpre nos nossos tempos? Alguém pode falar em poucas palavras aqui? Tem alguém do lado da Mila ali também, né? Tudo bem? É a nova aluna do curso. Ah, que Tadinha, legal. Gabi. Então, você fala o que, que significa, onde que foi a primeira festa? Foi no Egito, e depois, uma semana depois, os pães as, a festa dos pães asmos, que quer dizer que o fermento, na verdade, quer dizer pecado, né? É isso? Eu esqueci o que você falou. Não, é isso aí, Lu. Tá bom. A ideia era só relembrar mesmo, tá? A primeira Páscoa ela aconteceu na saída do Egito, né, no dia 14, quando eles sacrificaram um cordeiro, e o sangue do cordeiro era como se fosse um sinal. E no dia imediato, que era o dia 15, à noite, né, eles já, na virada do 14º para o 15º dia, eles comeram aquele cordeiro com pães sem fermento. E isso estava apontando para a obra de Cristo quando ele morreu na cruz, o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo, e como isso estava apontando para a tirada do fermento do pecado, né? Então, basicamente, essa era a representação. Agora eu quero falar sobre a festa das primícias. Na aula passada, nós falamos então sobre estas 2 primeiras festas, que eram Páscoa e pães ázimos, que elas andam juntas, né, tanto que elas eram celebradas no mesmo momento. E agora eu quero começar a falar sobre a festa das primícias. E o interessante que eu quero dar como um primeiro destaque aqui é o seguinte: essas 3 festas juntas, elas faziam parte da primeira convocação, daquelas que eu falei para vocês, tá? A primeira santa convocação, quando o povo de todas as regiões do país, ou até mesmo estrangeiros, que estivessem espalhados pelas nações, eles tinham que subir até o lugar que o Senhor fazer habitar o seu nome, que era a cidade de Jerusalém, para celebrar 3 vezes ao ano essas 7 festas. E esta era a primeira santa convocação, que era conhecida também como a Festa dos Pães Asmos, ou Festa dos Pães Sem Fermentos, que começava no dia 14 com a Páscoa, a celebração de um cordeiro pascual. Na virada do dia 14 para o dia 15, a partir das 6 horas, eles comiam esse cordeiro que foi celebrado junto com pães sem fermentos, e os pães sem fermentos seriam celebrados do dia 15 em diante por 7 dias. Só que havia algo muito importante aqui, que era o dia depois do sábado, que a gente conhece hoje como domingo, mas na verdade era para ser o primeiro dia da semana.
no primeiro dia da semana, eles iriam até o sacerdote e apresentariam um feixe de primícias, que era esse primeiro dia. E é sobre esse feixe de primícias que a gente vai começar a falar agora, tá bom? Chegou mais uma irmã, né? Seja bem-vinda. Julie. Acho que foi a Júlia, né? Julie. Rapaz. Desculpa pelo Paz. atraso. Ai, não. Então, eu quero começar agora a nossa aula falando então sobre a festa das primícias, que fazia parte ainda da primeira Santa Convocação, né? Desse grupo de 3 festas: Páscoa, Ázimos e Primícias. A pergunta que eu quero fazer para vocês, claro, vem, né? E para mim poder medir o nível do conhecimento de vocês acerca disto é 2 perguntinhas bem básicas. A primeira: quando foi celebrada a primeira primícias? E a segunda pergunta, né? Se a festa das primícias ela é uma sombra, qual é a realidade? Para o que isso estava apontando? Quem pode compartilhar comigo, nem que seja um palpite, uma ideia, né? E se souber, melhor ainda. Pode compartilhar, tá? Posso? Então, vou falar. Mas talvez eu vou errar. Então, para mim, a primeira vez que foi festejada a festa das primícias foi no deserto, né? No Monte Sinai. E estava apontando para Cristo, que era as primícias do que dorme. A primeira festa de primícias, ela vai acontecer quando eles entram na Terra Prometida. Porque diferente das outras festas, que são marcos que aconteceram no decorrer do período, desde a saída do Egito, no deserto e tudo mais, a festa das primícias é algo que Deus disse que eles deveriam celebrar a partir do momento que eles entrassem na Terra Prometida. Vocês vão lembrar que era uma terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra muito fértil, e eles teriam as suas primeiras plantações, porque lembrem que no deserto o povo não plantava e não colhia, então não tinha como oferecer os primeiros frutos, porque eles ainda não tinham fruto nenhum. Eles se alimentavam do maná que Deus mandava, né? Então, a primeira festa das primícias, Deus vai dar essa ordenança no Monte Sinai, mas era uma ordenança para quando eles entrassem na Terra Prometida, tá? E a interpretação, né, do que isso estava, a Lua acertou, com certeza, isso aponta para Cristo sendo a primícia dos que dormem. E se você não entendeu essa expressão, né, como Cristo a primícia dos que dormem, eu vou explicar para vocês nessa aula. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero começar lendo alguns textos da lei, né, para servir como base para vocês entenderem a origem, e depois nós vamos ler na Nova Aliança agora para vocês também entenderem o cumprimento das festas, tá? E para o que elas estavam apontando, para que tempo determinado que isso estava apontando. Então, eu quero começar lendo Levíticos 23, do 9 ao 14, que vai dizer o seguinte, ó. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês peixe das primícias da colheita ao sacerdote. Olha aqui que interessante. Quando que eles deveriam começar a observar essa lei? Aqui, ó, quando eles entrassem na terra e fizessem primeira colheita. Então, o que eles deveriam trazer como primícias? Um feixe das primeiras primícias da colheita, eles trariam ao sacerdote. E este moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. Gente, olha que interessante isso, tá? O feixe do cereal, da colheita, ele deveria ser movido diante do Senhor para que as pessoas fossem aceitas. Olha essas palavras aqui em destaque para vocês entenderem como isso vai ter muita relevância, muita importância daqui a pouquinho. O sacerdote moverá o feixe no dia imediato após o sábado. Gente,
qual era o dia imediato após o sábado? Domingo? É o primeiro dia da semana, né? Mas hoje a gente conhece aqui como o domingo. Mas é isso aí, no dia imediato ao sábado, ou seja, o primeiro dia da semana. No dia em que moverem o feixe para oferecerem um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais será acompanhada de holocaustos e serão 4 litros da melhor farinha amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a libação que acompanha será 1 litro de vinho. Olha que interessante. Você tem aqui, ó, a farinha amassada com azeite, que é o pão, e você tem 1 litro de vinho. Olha se isso aqui não está lembrando da ceia, né? Pão e vinho. Tá? Vocês não deverão comer pão, nem trigo torado, nem espigas de trigo verde, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é o estatuto perpétuo. De novo, a gente vê aparecendo aqui a expressão, estatuto perpétuo, né? Durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Então, aqui a gente já tem muitas informações do que Deus estava dando quando ele fala da festa das primícias. Deveria ser observada a partir do momento que eles entrassem na terra, que o Senhor deu, quando eles fizessem a primeira colheita. Deveria ser trazido um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. O sacerdote ia mover perante o Senhor, e isso era para que as pessoas fossem aceitas diante de Deus. Quando que isso ia ser celebrado? No dia imediato ao sábado. Então, nesse dia, eles também ofereceriam sacrifícios diante do Senhor, pão amassado com azeite e vinho, né? E isso deveria ser uma celebração como estatuto perpétuo. Tudo isso fazia parte da primeira Santa Convocação. Então, no dia 14 era celebrada a Páscoa, no dia 15, pães sem fermento, e no dia imediato ao sábado, que nem sempre era o dia 16, na nossa mente a gente faz a contagem, né? Dia 14, 15, 16. Mas depois eu vou explicar para vocês que o dia imediato ao sábado nem sempre era o dia 16. Por isso é o primeiro dia da semana, tá? Seria trazido o feixe de primícias diante do Senhor. Eu já vou explicar mais essas questões para vocês, mas para a gente lançar as bases, eu quero ler mais alguns textos. Deuteronômios 28, que ainda faz parte da lei, também vai trazer vários acréscimos. E olha o que é dito ali, ó. Ao entrarem na terra que o Senhor deu, te dá por herança, o Senhor Deus te dá por herança, ao possuí-la, nela habitarás, e tomarás as primícias de todos os frutos do solo que recolheres na terra que te dá o Senhor, o teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor, o teu Deus, escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Olha que interessante, de novo, a mesma expressão que aparece lá na festa da Páscoa. Essa festa deveria acontecer no lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Veja que não podia ser em qualquer cidade, mas havia uma cidade específica em que ela deveria ser celebrada. Que cidade era essa? Quem lembra? Jerusalém. Jerusalém. Né? Por isso que vocês vão ver que a morte de Jesus aconteceu num lugar específico, e a festa das primícias, que também está apontando para um evento relacionado a Cristo, aconteceu nessa cidade, no lugar onde o Senhor havia escolhido para ali fazer habitar o seu nome. Então ele diz assim, ó, virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás, hoje declaro ao Senhor, o teu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. Ao sacerdote, ele tomará o cesto das tuas mãos e porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificará perante o Senhor teu Deus e dirás, Arameu, prestes a perecer foi o meu pai. Desceu da terra do Egito, ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser uma grande nação. Fostes
numerosa, mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de todos os nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, atendeu às nossas angústias, para o nosso trabalho e para as nossas opressões. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar que deu a esta terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me destes. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que estiver no meio de ti. Tá? Gente, aqui também tem muitos acréscimos que o Senhor está fazendo, tá? Em Deuteronômios. Lembrando que os primeiros 5 livros da Bíblia fazem parte da lei que foram escritos por Moisés, e as festas, elas estão nos últimos 4 livros. Elas só não aparecem em Gênesis porque a lei, ela vem a partir de Moisés para frente, tá? Então, eu quero trazer aqui algumas colocações para vocês, mas vamos continuar a leitura aqui só para ver quantos acréscimos a gente tem, tá? Olha só, a festa das primícias, ela era chamada também de Yom HaBikurim, tá? Até hoje essa festa ela é celebrada pelos judeus. A data em que ela seria comemorada era no dia imediato ao sábado, tá? Que esse dia nem sempre caía no dia 16, e depois eu vou explicar o porquê disso, mas era o primeiro dia da semana. E gravem isso, porque isso também está apontando para Cristo. A duração dessa festa das primícias, ela era celebrada no primeiro dia, mas vocês vão ver que isso era chamado de festa das semanas, porque elas vão ser contadas por 50 dias. Mas isso eu explico depois quando for falar de Pentecostes. A designação, essa festa também fazia parte daquilo que era chamado por Deus nas Escrituras de festas fixas, de santas convocações ou de estatuto perpétuo, né? E quem deveria participar? As pessoas que entraram na Terra Prometida e que faziam parte dos naturais do povo de Deus, os levitas, que não tinham herança na terra, mas eles também devem celebrar, e o povo deveria incluir os levitas nessas celebrações, não podiam se esquecer deles, e também o estrangeiro que havia aceitado o Deus de Israel, se circuncidado e sido introduzido também podia participar, tá? Aonde que ela seria celebrada? Sempre no lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Entraram na Terra Prometida. Historicamente, vocês vão ver que Jerusalém ainda não existia. Jerusalém era chamado de Jebus, né? A terra dos Jebuseus. Jerusalém vai ser conquistada só nos dias de Davi, tá? Por Davi. Davi vai tomar dos Jebuseus e então ele vai dar o nome à terra de Jebus de Jerusalém, né? Mas essa terra de Jerusalém muito provavelmente era também a terra onde Melquisedeque, nos dias de Abraão, ele sacerdotava, né? Se bem que Melquisedeque ele é uma figura de Cristo, e alguns entendem, inclusive eu, que ele era o próprio Cristo, uma teofania de Cristo ali, né? Rei de Salém. Então você vê que havia muitos nomes antes de Jerusalém existir nos dias de Davi, pelas quais ela era chamada anteriormente. Até então, essa festa das primícias, ela era celebrada aonde estava o tabernáculo. E quando eles entraram na Terra Prometida, o tabernáculo ficou em Siló por 369 anos. Né? A gente esteve lá nessa última viagem que a gente foi para Israel. Só que nos dias de Davi, o tabernáculo estava envelhecido e eles vão começar essa transição para a tenda de Davi e para o Templo de Salomão. E a partir de então, a festa das primícias vai ser sempre celebrada em Jerusalém. Tá? Então, só para título de curiosidade, eu quis trazer essas informações. Quais eram as ofertas? Bom,
Se trazia ofertas queimadas, ofertas de holocaustos, ofertas de cereais, sacrifícios de libação, holocausto contínuo. Era, além do cordeiro celebrado nesse dia, sacrificado nesse dia, eles traziam pão e vinho, né? Então haviam várias ofertas nesse dia, mas talvez a principal delas, que nesse dia se moveria um feixe da plantação diante do Senhor pelo sacerdote. E eles não deveriam trabalhar também nesse dia. Eu já vou explicar como era esse ritual, porque ele é significativo, tá? Eu tinha aqui um feixe de trigo que eu estava usando para poder ensinar as pessoas como isso acontecia nos dias de Jesus, né? Só que esses dias atrás alguém me passou aqui e levou meu feixe de trigo embora. Então eu quero simular a ideia e vocês imaginem como se eu tivesse aqui, tá? Como que acontecia nos dias de Jesus? No dia das primícias, ou seja, logo depois da Páscoa, pães asmos, no primeiro dia da semana, as pessoas elas deveriam pegar um feixe da sua plantação. Então eles iam até o campo, eles olhavam para toda a plantação que eles haviam plantado, e eles olhavam qual era a porção da plantação que estava querendo amadurecer primeiro. Então eles iam lá e eles davam uma abraçada, eles abraçavam. E tudo que vinha naquele primeiro abraço, aquele primeiro feixe de trigo, ele era amarrado, cortado e levado para ser apresentado no dia das primícias ao sacerdote. Então o sacerdote ia pegar aquele primeiro feixe da plantação. Lembrando, era toda a plantação que estava sendo colhida naquele dia? Não. O que estava sendo colhido era apenas um feixe que ele estava amadurecendo primeiro, ou seja, eram os primeiros frutos. Era por isso que é chamado de primícias, ou seja, o primeiro, né? Era um feixe. O restante da plantação ainda ia permanecer na terra até que ele amadurecesse e estivesse pronto para ser colhido, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o que estava acontecendo aqui? Se olhava para toda uma plantação, mas eles escolhiam apenas o primeiro feixe. E isso era chamado de as primícias, que era levado diante do sacerdote, e quando ele era movido diante do Senhor, o sacerdote pegava aquele feixe, ele ia mover diante do Senhor esse feixe e apresentar diante do Senhor. Quando isso acontecia neste ritual, aquele que trouxe o feixe e o próprio povo que estava ali, eles seriam aceitos diante do Senhor por causa disto, tá? E isso era chamado de as primícias, tá? E o povo deveria se alegrar e celebrar as primícias todos os anos, logo após a Páscoa, quando o cordeiro morreu, e depois de comer os pães sem fermentos, enquanto comia durante 7 dias o pão sem fermentos. Por quê? Porque significava que o fermento estava sendo tirado das casas e o povo estava sendo aceito diante de Deus, tá? Pastor, então não tem nada a ver, porque eu já fui para vários cultos onde tinha festa das primícias e não tem nada a ver com o que era feito, né? Então, eu não sei se eu separei aqui nos slides, mas tem um provérbio que vai dizer assim, ó, que honra ao Senhor teu Deus com todos os teus bens e com as primícias, né? O que é com os teus bens? É com aquilo que você tem. E isso muitas vezes inclui finanças, né? Você honrar a Deus com as suas finanças. Só que, quando fala de primícias estava ligado ao fruto da terra, aquilo que eles plantavam e aos primeiros frutos que eles colhiam. E que também era uma forma de honrar a Deus quando eles traziam ao templo, porque eu não separei aqui esse texto para hoje, porque senão ia ser muitos textos de leitura. Mas você vai ver que as primícias, elas foram ordenadas a Deus para que elas fossem dedicadas e elas eram parte da herança dos levitas e dos sacerdotes. Então, era a forma como os levitas e sacerdotes iam sobreviver, né? Já que eles não trabalhavam, porque o trabalho deles era de tempo integral a Deus,
você honrava a Deus, honrando também aqueles que trabalhavam para Deus, trazendo as suas ofertas, né? Honrando a Deus com os seus bens e com as primícias. Mas lembrem, honrar a Deus com os seus bens, muitas vezes pode até ser questão financeira. As primícias, elas estavam ligadas ao fruto da terra. Porque você vai ver hoje que quando a gente fala de primícia, não está ligado ao dinheiro. Primícias, ela tem uma conexão muito grande, que vocês vão ver já já, mas eu vou entregar o negócio agora. Primícias está ligada à ressurreição, não a finanças, mas aos bens sim. Então, Provérbios vai falar sobre isso, tá? Tá? Eu creio na primeira parte, eu creio que é bíblico. Eu creio também nessa questão de honrar a Deus com a primeira parte sempre, porque ele merece, até mais, né? Porque ele, na nova aliança, eu acho que até muito mais ele tem pedido para nós, que é o todo. Mas eu tinha sempre essa questão nos cultos que eram cultos. Eu não estou falando de dízimo e oferta, você está me entendendo, né? Que são cultos onde eles falam, é a festa da primícia, sempre é no primeiro mês do ano, e você, além do que você faz, aí agora com esse entendimento bíblico, eu estou vendo que não tem nada a ver com o que era proposto no Antigo Testamento, entendeu? Eu não vou entrar na questão dos dízimos hoje, porque para falar sobre isso a gente teria que ter uma aula só para isso e ler tanto o Velho como o Novo Testamento para entender essa questão do para o que os dízimos estão apontando, tá? Sobre ofertas, também eu não vou entrar nesse termo, até porque vocês vão entender que a melhor palavra, na verdade, para falar sobre isso é contribuição, né? Mas sim, esse assunto é um assunto complexo, polêmico, e vocês vão ver que na Bíblia isso aí muitas vezes não está apontando, não está falando só de finanças, tá? Mas hoje eu quero tratar com vocês um aspecto que é o aspecto das primícias. E as primícias, vocês vão ver que, biblicamente falando, elas falam de ressurreição, tá? Ressurreição. Tanto que muitas vezes é usado, por exemplo, aquilo que a gente vê lá em Caim e Abel, né? Abel foi aceito porque ofereceu as primícias para Deus, né? Essa é uma tipologia que a gente deveria entender o todo da tipologia, né? Lá quando ele ofereceu, ele era pastor de ovelhas e ele ofereceu um cordeiro. Para o que isso estava tipificando? Para Cristo. Cristo, ele era as primícias e era o que seria aceito diante de Deus, entende? Caim também trouxe ofertas, né? Mas você vê que as de Caim não foram aceitas, não é porque não era o seu melhor, não é porque não era a sua primícia, mas porque, simbolicamente, a oferta de Caim simbolizava a tentativa própria de auto se justificar, enquanto a de Abel estava apontando profeticamente para o Cordeiro de Deus, que era Cristo, e que ele seria as primícias. Por isso, por meio do Cordeiro, que era as primícias, todo mundo seria aceito, né? Seria o sacrifício que agradaria a Deus. Muitas vezes se usa essa passagem, Abel ofereceu as primícias e Caim ofereceu algo de segundo escalão para Deus, por isso que ele não foi aceito. Não é bem isso. O que está sendo validado por trás disso é para o que isso estava apontando profeticamente. Tá? Mas assim, vamos lá. Eu quero ler alguns textos para vocês e vocês vão começar a ver como a festa das primícias ela aponta para Cristo e mais especificamente para a primeira ressurreição, tá? Que está apontando para Cristo. E depois eu vou explicar melhor, depois da gente ler textos bíblicos como base, fica melhor para a gente poder trazer uma visão ampliada. Olha o que é dito aqui, ó. Eu vou começar a ler algumas passagens do Novo Testamento para vocês terem uma compreensão melhor sobre esse assunto. É dito aqui, ó. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, sentou-se sobre ela,
e o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes alvas como a neve, e os guardas espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Gente, é um texto que, para mim, eu fico muito impactado, porque ele está tratando da ressurreição de Cristo. Tá? Isso é claríssimo. Qualquer pessoa que já leu a Bíblia ou que vai na igreja já viu esse texto, já viu essa passagem, já ouviu essa história. Agora, pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual foi o dia em que isso aconteceu? No findar do sábado. Foi no sábado. Exatamente. Eu vi que a Julie ergueu a mão, a Mila também, a Luna. O texto está dizendo para nós, foi no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre um debate que existe aqui, uma questão. Mas o que fica claro para nós aqui é que, se vocês se lembrarem dos textos que a gente acabou de ler, você lembra que lá era dito o seguinte, que no dia imediato ao sábado, que era o primeiro dia da semana, eles deveriam pegar um feixe de trigo e levar ao sacerdote, e o sacerdote apresentaria diante do Senhor, e por causa disso todos seriam aceitos? Aí, de repente, a gente olha para Jesus e a gente vê que Jesus foi morto na Páscoa, esteve no sepulcro durante a festa dos pães asmos, o início, e agora, no dia das primícias, o que acontece? No dia imediato ao sábado, dia das primícias, ele ressuscitou. Gente, eu não sei se vocês já estão começando a compreender, mas fiquem comigo até o final, que eu vou começar a ler mais passagens para vocês e depois eu vou explicar para vocês esse significado. Mas eu acredito que vocês já vão começar compreendendo na leitura. Outro texto que eu vou ler, além de Mateus, é Marcos. Olha o que Marcos está dizendo para nós. Passando o sábado, né? A mesma coisa que está dito aqui, ó, depois, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Passando o sábado, Maria Madalena e a Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, tá? O que é o primeiro dia da semana, irmãs? Domingo. Domingo? É o que a gente hoje chama de domingo, mas era o dia imediato ao sábado, o primeiro dia da semana, né? No primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram a pedra, e que já estava removida, pois era muito grande. E, entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde ele tinha posto, né? Onde os tinham posto. Gente, o que está dizendo aqui para nós? Duas informações importantes. A primeira, já havia passado o sábado e era um dia muito cedo do primeiro dia da semana, tá? Primeira informação importante. Segunda, o que aconteceu nesse dia? Ele ressuscitou, já não estava mais ali, tá? Só a título de curiosidade, para vocês entenderem, quando a gente viaja para Israel, um dos lugares que acredita-se que Jesus tenha sido sepultado, que era o Gólgota, né, o lugar da caveira, um dos lugares, existem que são os mais conhecidos, existem três que fazem parte da minha teoria, tá? O primeiro lugar mais conhecido é a Igreja do Santo Sepulcro, que é um local católico, né? É um ponto turístico mais católico, aonde acredita-se que tenha sido o local da caveira, onde Jesus foi sepultado, tá? E tanto que quando a gente faz a Via Dolorosa, no final ela termina nessa Igreja do Santo Sepulcro, que é um local católico.
Existe um segundo local, que é um local onde mais os evangélicos, os protestantes vão visitar, que é o Jardim do Túmulo. Esse local também, segundo a tradição, algumas pessoas dizem que esse é o local que Jesus foi sepultado, embora não haja uma certeza. Esse local é muito interessante porque, quando a gente viaja para Israel, a gente vai nos dois lugares, tá? Tanto na Igreja do Santo Sepulcro, como no Jardim do Túmulo. E quando você olha ali no Jardim do Túmulo, você olha na lateral, você tem ali uma rachadura no penhasco, né? Vocês veem o que o relato bíblico diz para nós? Que descendo um anjo, foram rompidos os selos, a pedra foi tirada e houve um terremoto, né? Quando você olha lá no Jardim do Túmulo, embora ninguém possa dizer que ali é o local exato, mas você vai ver que tem rachaduras na parede também, né? E isso para mim já é empolgante só de você pensar que ali possa ser o túmulo onde Jesus foi sepultado, tá? E um terceiro local que eu até gravei nessa última viagem é o Vale de Hinnom, que é chamado de Inferno. Ali também eram sepultados pessoas importantes nos túmulos feitos nas cavernas, no rochedo, né? Desde o cume, bem na ponta, lá em cima, e descendo, era o local de sepultamento também, o Vale de Hinnom, que era chamado de Inferno. E, profeticamente, até faz sentido, porque a Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno 3 dias e ao terceiro ele saiu de lá, né? Faria muito sentido que ali também fosse um dos locais onde Jesus possa ter sido sepultado, mas é um local já menos conhecido. Mas, enfim, vamos voltar para a aula e vocês vão entender agora algumas coisas interessantes. Aqui eu vou abordar com vocês algo que é teórico, tá? É uma teoria. Então, pode ser que isso esteja errado, mas serve para ilustrar um pouco do que a gente vai falar. Olha que interessante, gente. Quando a gente lê Mateus 12, é dito assim, ó. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha que interessante. Para quem não sabe, a gente não estudou isso ainda, mas no meu canal eu apenas liberei um vídeo alguns dias atrás. Lá em Jope, eu gravei um vídeo, quando a gente viajou para Israel, falando sobre Jonas e os 120 mil ninivitas. É uma tipologia muito legal que aponta para a ressurreição de Cristo e o evangelho indo para os gentios, tá? Mas eu vou dizer o seguinte para vocês, gente. Vocês perceberam que está sendo dito que Jonas era uma figura que apontava para Cristo? E assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe que mergulhou lá no profundo abismo, é dito que Jesus também estaria no ventre da terra, no profundo abismo. Entenderam? Quanto tempo? 3 dias e 3 noites. Então a gente precisa contar, tá? Aqui eu fiz um gráfico e em cima eu coloquei o nosso calendário que a gente tem hoje, que é um calendário diferente do judaico, que era um calendário lunar, né? Um calendário festivo. E eu quero que vocês lembrem uma coisa, alguns detalhes. Para nós, o dia ele começa à meia-noite e ele termina à meia-noite do dia seguinte, né? Geralmente na virada. Só que o calendário festivo judaico, ele não era assim. O dia começava às 6 horas da tarde e ele finalizava às 6 horas da tarde. Quando dava essa viração, já era contado como o dia seguinte. Entende? Então, olha que interessante. Quando a gente olha para Jesus, a morte de Jesus, se a gente for ler os relatos da crucificação, eu deixei aqui no cantinho para quem depois quiser ler na sua Bíblia, em Mateus, em Lucas, em João, né? Acho que aqui deve ser Marcos, né? Mateus, Lucas, Marcos e João, vocês vão ver que a crucificação de Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsemane, ele é preso de madrugada, é levado preso e ele começa passando por todo um julgamento de madrugada e de manhã ele vai receber a sentença da crucificação. Então, desde as 9 da manhã até as 3 da tarde, nós temos todo o relato da crucificação, a via dolorosa até a chegada no Gólgota, aonde Jesus vai ser crucificado.
e às 3 horas da tarde, basicamente era o período que a gente vai ver que Jesus já havia entregado o seu espírito, já estava morto, tá? Até às 3 da tarde. Das 3 até às 6, Jesus é tirado da cruz e é colocado no sepulcro novo de José. Por quê? Lembra o que é dito lá, que eles tinham que quebrar as pernas para que eles morressem logo, para que eles fossem sepultados antes da Páscoa começar? A Páscoa começava às 6 horas da tarde. Então Jesus morre às 3 e é sepultado, colocado no sepulcro até às 6 horas da tarde. Se a gente fizer uma contagem disto, basicamente a gente tem que contar 3 dias, né? Aqui houve a Santa Ceia. Deste dia, na virada da noite, Jesus foi preso. Nessa linha do tempo, Jesus vai ser crucificado e ele vai morrer antes das 3 da tarde, da quarta-feira, que era o dia 14 de Nissan, tá? Detalhe, como que o pessoal chega na quarta-feira? Houve um monte de pesquisas, tá? Pode ser que o dia da semana talvez até esteja errado, mas esse é o dia mais provável, uma quarta-feira. Diferente do que a gente ouve, né? Geralmente as pessoas, ao comemorar a Páscoa hoje, elas comemoram numa sexta-feira, não é verdade? Sexta-feira de Páscoa. Mas quando as pessoas vão calcular, provavelmente a morte de Jesus se deu numa quarta-feira, tá? Dia 14 de Nissan. Isso não tem como mudar, porque o dia 14 era a celebração da Páscoa. Então Jesus vai ser sepultado antes das 6 horas da tarde, e às 6 já começa a contagem de um novo dia. E num dia normal de semana, possivelmente fosse uma quinta-feira. Mas nós precisamos lembrar que na lei judaica, todo dia de festa, de celebração, era chamado de sábado. E não apenas o sábado, como a gente conhece, que é o 7º dia. Tá? Gravem isso, tá? Isso é importante. Para nós, quando a gente fala de sábado, na nossa cabeça sempre vem o 7º dia. Mas a palavra Shabat, ou Shabaton, ou grande sábado, na verdade, todo dia que caía um dia de festa, de santa celebração, era chamado de sábado, de grande sábado, tá? Inclusive no meio da semana. Até porque vocês vão entender o seguinte: eu não sei se vocês já olharam no calendário o dia do nascimento de vocês, mas uma coisa vocês vão perceber, que todo ano vocês fazem aniversário no mesmo dia, mas o mesmo dia nem sempre cai no mesmo dia da semana. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, eu nasci no dia 4 de julho, né? Falei isso da outra vez também. O dia 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos, mas no dia do meu nascimento foi num sábado. Eu nasci num sábado, dia 4 de julho. Porém, todo ano eu faço aniversário no dia 4, mas nem todo dia 4 de julho cai no sábado, como foi o dia que eu nasci, né? Esse ano, por exemplo, se eu não me engano, vai ser numa sexta-feira. Por que eu estou falando isso para vocês? Entenderem a ilustração. A Páscoa, todo ano, era celebrada no dia 14. Mas nem sempre o dia 14 caía num sábado. Nem sempre o dia 15 caía num sábado. Ele caía muitas vezes no meio da semana. E esse dia em que ele caía também era chamado de sábado. Entenderam? Tá? Então, assim, ó, é possível que a morte de Jesus tenha se dado numa quarta-feira, segundo os cálculos feitos, tá? Jesus esteve no sepulcro durante o dia 15, provavelmente o dia 16 também. E aqui vocês vão ver, ó, Jesus passou todo esse dia 15 no sepulcro, então começa uma noite, um dia, uma noite, né? Provavelmente todo dia 16 também, segundo dia, e provavelmente o sábado normal da semana. Aqui era um grande sábado, mas aqui era o sábado semanal, tá? Com isso, a gente tem a contagem, ó. Esse foi o dia que eles celebraram a Páscoa, Jesus fez a ceia, e à noite eles foram para o Getsemane, Jesus vai ser preso, todo esse dia foi o dia do julgamento.
onde Jesus vai ser crucificado. Então Jesus teve 1 dia, 2 dias, 3 dias no sepulcro, tá? E depois de 3 dias e 3 noites, vocês vão ver que Jesus ressuscita, já, muito provavelmente, depois das 6 horas. E aqui é que entra talvez o maior debate que a gente tem sobre o dia da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque uma coisa é certa, as mulheres foram no primeiro dia da semana, de manhã, cedo. A Bíblia vai dizer que já estava despontando o sol, né? Já era cedo no domingo. O sol já estava raiando, começando a brilhar quando as mulheres vão, ou seja, as mulheres foram de manhã. Mas os textos dizem que Jesus ressuscitou após o sábado, né? Então é possível que Jesus tenha ressuscitado aqui depois das 6 da noite, da tarde, né? Que já conta como domingo ou como primeiro dia da semana, e as mulheres tenham ido de manhã, quem faz parte do primeiro dia da semana, tá? Muito provavelmente tenha sido esse o horário da ressurreição e esse horário que as mulheres foram lá e constataram que Jesus não estava mais ressuscitado. De qualquer forma, a gente vai perceber, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. O que a gente sabe? Que Jesus esteve 3 dias e 3 noites para cumprir em Mateus 12. A gente sabe que a morte se deu no dia 14. O que a gente não sabe é o dia da semana certo, tá? Mas essa, para mim, é uma das possíveis, dos dias mais cogitados para isso, quando a gente faz os cálculos, tá bom? Bom, tendo dito isso, independente do dia da semana em que isso aconteceu, a gente sabe que isso de fato aconteceu no dia 14 e que Jesus ressuscitou no dia da semana, sendo a primícia dos que dormem, cumprindo a festa das primícias. E aqui é que eu quero trazer, então, começar a explicar para vocês o que isso significa. Isso aqui eu trouxe apenas como a título de curiosidade, tá? Mas agora eu vou começar a explicar, então. O pastor, eu gostei muito dessa explicação, porque eu não sabia que o Shabat era... Para mim, o Shabat era sábado, entendeu? Não era... Isso foi muito bom, muito obrigado. E eu não sabia também que terminava às 18 horas, que já contava... Sim, eu não coloquei o texto bíblico hoje aqui, mas se quiser no grupo me pede que eu boto. A Bíblia vai mostrar que todo dia de feriado desses que eram considerados como festas fixas, tempos determinados de Deus, o dia em que essa celebração caía também seria chamado de sábado, ou de sabaton, né, que era um grande sábado de celebração, e nesse dia eles também não poderiam trabalhar. Mesmo quando caía no meio da semana, ele era chamado de sábado, santa convocação, e não deveria haver trabalho. E segunda colocação, sobre a questão do horário, das 6 às 6 da tarde, tem uma passagem que eu gosto demais, que vocês vão lembrar. Quando a gente viaja para Israel, a gente vai andar de barco no Mar da Galileia, e ali a gente vê o local onde Jesus caminhou sobre as águas. É fantástico, tá? Mas assim, gente, olha que legal. Vocês perceberam o relato do caminhar sobre as águas? O que é dito? É dito que Jesus vai caminhando sobre as águas na 4ª vigília da noite. Alguém sabe o que é a 4ª vigília da noite? Ou mais do que isso. Quando é falado sobre a crucificação, Jesus foi crucificado na 3ª hora do dia. O que era a 3ª hora do dia? Né? Vocês já pararam para pensar? Eu vou explicar para vocês. O horário judaico, basicamente, ele era das 6 da tarde até as 6 da outra tarde. Era o horário de virada, onde findava um dia e começava o outro, por causa do sol. Entendeu? Por isso que na Bíblia você vê sendo contado tardes e depois manhã, porque começa no final da tarde, começa o dia e depois a manhã vem depois, né, no calendário. Então, quando a gente começa a noite, a noite era dividida em 4 vigílias. Cada vigília, ela tinha 3 horas, tá? 3 horas. Então, das 6 até as 9 da noite era a primeira vigília, das 9 até a meia-noite era a segunda vigília, da meia-noite até as 3 da manhã era a terceira vigília, e das 3 da manhã até as 6 da manhã
era a quarta vigília. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte para orar, ainda era dia, ou seja, antes das 6 da tarde, né? E diz que ele sai do monte à quarta vigília da manhã e vai caminhar sobre as águas aonde eles estavam lá presos em meio à tempestade. Ou seja, eu gosto de usar muito essa expressão quando eu falo sobre vida de oração, porque dá a entender que Jesus subiu ao monte antes das 6 para orar, e Jesus passou pelo menos 9 horas orando, para que depois, a quarta vigília da manhã, que era das 3 às 6, Jesus fosse ter com os discípulos que estavam apanhando em meio à tempestade, né? Entenderam? Era isso que é dessa forma que era contada. Da mesma forma, o dia também era dividido em 4 períodos, aonde eram 4 períodos de 3 horas. Você tinha das 6 da manhã até as 9 da manhã, a primeira hora do dia, das 9 ao meio-dia, a segunda hora do dia, do meio-dia às 3 da tarde, a terceira hora do dia, por isso que diz que Jesus foi crucificado e morreu antes da terceira hora, já era a terceira hora, né? Lembra que o sol escureceu, houve um grande terremoto, e a quarta hora do dia era das 3 às 6 horas da tarde, quando finalizava e começava o próximo. Entendeu? Essa era a contagem. A gente está longe, hein, dessa vida aí de oração, meu Deus. Nossa. Gente, eu posso sugerir para vocês, um dos estudos que a gente pode trazer futuramente é a vida de Jesus de oração, para a gente entender assim, o modelo que nos foi deixado. Porque quando eu ensinava da igreja sobre oração, muitas vezes, principalmente os mais jovens, diziam assim, eu acho que não precisa tanto. Eu acho que o que mais importa é a qualidade da oração e não o tempo que você passa orando. Tá? Porque existe um certo tom de verdade em algo, não anula a outra parte. Tá? O nosso maior modelo sobre vida de oração é Jesus. E eu acho que a gente deveria gastar um tempo estudando sobre isso para entender mais como Jesus viveu, o que ele ensinou e o que está ensinado no Novo Testamento. Só aí já dá umas 3 aulas. Tá? Eu quero. Estou precisando, eu quero. A gente bota em votação isso também, tá? Tá bom. Então tá, vamos lá, vamos seguir a nossa aula e eu quero mostrar agora para vocês não só o que eu penso sobre primícias, mas o que o próprio apóstolo Paulo interpretou sendo as primícias, tá bom? E aí vocês vão entender. Lembrem que toda tipologia bíblica, ela tem que estar presente ali no Velho Testamento, mas ela tem que ter uma interpretação na Nova Aliança, nas próprias Escrituras, para não ser algo que a gente está interpretando, né? Para nós não criarmos tipologias ao nosso próprio prazer, né? Então, vamos lá, eu quero mostrar para vocês como a própria Bíblia ela dá a revelação do que significava a festa das primícias. Olha só o que Paulo vai escrever em 1 Coríntios 15. Quem lembra o que está sendo tratado no capítulo 15 de 1 Coríntios? A ressurreição, não de Cristo, e a morte. Muito bom, Marcelo. Todo o capítulo 15, Paulo está falando sobre a ressurreição dos mortos. Tá? Por mais de 50 versículos, Paulo vai gastar ali só falando sobre ressurreição. Né? E olha o que Paulo vai falar aqui. Paulo vai dizer o seguinte: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Por que vocês acham que Paulo está usando esta palavra, as primícias? Em toda a carta de 1 Coríntios, Paulo estava falando de festas. Vocês lembram que a gente falou, né? Paulo escreve na primeira carta de Coríntios dizendo que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Paulo escreve nessa primeira carta aos Coríntios dizendo assim, que por isso nós devemos tirar o fermento do pecado, falando da festa dos pães asmos. Agora, Paulo vai falar aqui sobre as primícias. Paulo estava falando de todas as festas nessa carta. E olha o que Paulo diz: Cristo ressuscitou, sendo a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, né, que é Adão, o primeiro Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias,
depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, né? Quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Bom, do verso 24 em diante tem muitas coisas que estão ligadas ao milênio. Mas até aqui, gente, você percebeu que Paulo, ao falar sobre a ressurreição, Paulo ele vai usar as festas que eram tempos determinados para falar dos tempos que estavam se cumprindo em Cristo. Paulo disse que Jesus cumpriu a festa da Páscoa, sendo ele o nosso Cordeiro Pascual. Paulo diz que Cristo cumpriu a festa dos pães sem fermentos, dizendo que ele veio para tirar o fermento do pecado. E agora Paulo está dizendo que Cristo também cumpriu a festa das primícias, porque ele ressuscitou no dia das primícias, sendo a primícia dos que dormem. Bom, vamos lá então, eu vou explicar isso para vocês. O que acontecia na festa das primícias? Vocês lembram que eu expliquei? Quem pode falar ali o que entendeu? A Júlia fez um sinal, pode falar de novo? Quem ousa? Eles tinham que abraçar um feixe de trigo e entregar ao sacerdote, para que ele balançasse diante de Deus e eles fossem aceitos. Muito bom, isso aí. Então, olha só o que a Júlia falou. É exatamente isso que acontecia. Eles iam até o campo, eles olhavam para toda uma plantação que ainda estava verde, que ainda iria amadurecer, mas eles olhavam pela plantação onde tinha o primeiro feixe que estava dando indícios de que ia amadurecer. Eles pegavam aquele feixe, eles começavam a demarcar aquele feixe, muitas vezes amarrando até um fiozinho vermelho. Eles iam lá, pegavam aquele feixe e levavam até o sacerdote. Esse primeiro fruto, esse primeiro feixe era chamado de primícias, porque eram os primeiros frutos. Eram apresentados diante do Senhor. E detalhe, por meio desse primeiro feixe que era balançado pelo sacerdote diante do Senhor, todo o restante da plantação que ainda nem tinha sido colhido ou que seria colhido em breve, também se tornaria santo. Olha que interessante. Quando você santificava as primícias, todo o restante da plantação também seria santa. Entenderam? Agora, vamos para a aplicação disso e vocês vão entender. Cristo, ele é esse primeiro feixe que foi colhido da terra, que vai ser apresentado diante do Senhor. E por meio de Cristo, que é o primeiro a ser colhido, primeiro a ressuscitar, a ser levado diante do sacerdote e ser movido na presença de Deus, todo o restante da plantação também se torna santa. Entenderam o que isso está apontando? Por isso que a gente vai entender uma coisa, gente. O Cristo é o primeiro a ser tirado da terra e levado diante do Senhor. Todo o restante também um dia vai ser colhido e levado diante, vai comparecer diante do Senhor. Agora, por causa das primícias, todo o restante se torna santo. Por causa da primícia que foi movido diante do Senhor, todo o restante também será aceito diante do Senhor. Tá? Essa era a figura das primícias e estava apontando para a ressurreição. Agora, detalhe, Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Quando? No dia da festa das primícias. Agora, quando todo o restante da plantação vai ser apresentado ou colhido diante do Senhor? Vocês já pararam para pensar? No julgamento final? Na vinda de Cristo. Olha só que interessante, eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. E aqui, isso bota por terra muitas coisas que têm sido ensinadas de maneira errada, muitas vezes. Paulo vai dizer assim, ó, que por causa do primeiro Adão, a morte entrou no mundo. Mas, da mesma forma, por meio do último Adão, que é Cristo, a vida vai entrar de volta, a vida vai ser estabelecida. E aqui fala-se de vida eterna, né? Nós somos vivificados. Agora, Paulo diz, mas cada um uma ordem. Perceberam que existe uma ordem para acontecer isso? Ele diz, Cristo as primícias, ou seja, no dia imediato ao sábado, do sacrifício do Cordeiro Pascual, no primeiro dia da semana, Cristo as primícias,
depois os que são de Cristo na sua vinda. A palavra aqui é parousia, na sua vinda visível. E aqui eu vou colocar uma coisa que nem faz parte da aula de hoje, mas só para vocês entenderem. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo que a ressurreição dos mortos ela está dividida em várias etapas, né? Que vai haver uma ressurreição de Cristo lá no passado, que isso já aconteceu, a primeira ressurreição. Depois, quando chegar nos últimos 7 anos, falta 7 anos para Jesus voltar, vai haver uma ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Depois, no meio da semana, alguns dizem que a outra ressurreição. E, por fim, quando Jesus voltar, no final dos 7 anos, a outra ressurreição. Gente, isso não é bíblico, tá? E depois eu vou explicar para vocês da onde que isso é tirado. Até botei esse texto aí. Mas a Bíblia ela vai mostrar para nós claramente que existe uma ordem para a ressurreição. Cristo sendo as primícias, a primeira leva, o primeiro feixe a ser oferecido, e na vinda de Cristo, todos os que pertencem a Cristo. Percebeu que a ordem da ressurreição ela está dividida só nesses 2 momentos? Cristo, as primícias, e os que são de Cristo na sua parousia, na sua vinda visível, no final da grande tribulação, que é quando Cristo vai se manifestar. A ressurreição acontece ali, e logo depois da ressurreição, o arrebatamento. Um dia a gente pode tratar só sobre ressurreição, mas eu quis falar isso porque isso é importante, para que ninguém vos engane, mostrando a ressurreição está dividida em várias etapas. Não está. Paulo ele diz que a ressurreição estava dividida nesses 2 momentos. Cristo sendo as primícias, ressuscitou exatamente no dia das primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda, na sua parousia, quando ele se manifestar para buscar a todos de maneira visível. Tá bom? Ô, Mas pastor, eu não até aqui, entendi, não. Então, espera aqui, vamos lá. Antes de Cristo, quem morreu está morto. Bom, Está seguramente. morrido. Não, no de sentido morte morida. de morte morrida. Ou já ressuscitou? Não. Todo mundo que morreu está no mundo dos mortos. E isso é uma coisa que é importante a gente falar, tá? A morte na Bíblia, ela é considerada como se fosse um local de prisão, uma prisão. Imaginem um cárcere, né? Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu falei de José, e como é uma tipologia de Cristo, e quando José vai para a prisão, lá tem os 2 sacerdotes, que é uma figura dos 2 ladrões na cruz e tal, né? E da mesma forma como José desce a prisão, depois de um tempo José sobe da prisão e ele vai ser coroado como um governante e vai se assentar junto com o faraó e governar todo o Egito. Isso era uma figura de Cristo. Cristo, ele foi preso entre 2 ladrões, né? Bem a figura dos 2 servos que estão lá com José. Um deles aceita, o outro recebe uma sentença negativa, só que ambos vão morrer, né? E quando Cristo morre, vocês vão ver isso no Novo Testamento, acho que Pedro, Judas, eles vão falar, Efésios, Paulo fala em Efésios também, dizendo assim, ó, que Cristo ascendeu ao céu, levando cativo o cativeiro, né? E deu dons aos homens. O que era isso, senão que ele havia descido às profundezas, e esteve lá 3 dias e 3 noites, nas profundezas do abismo, né? E percebeu que Paulo, ao falar ao Efésios, ele chama isso de um cativeiro, porque, em outras palavras, o cativeiro é uma prisão. Ou seja, quando Jesus desce ao mundo dos mortos, o mundo dos mortos é chamado de uma prisão, aonde todo mundo que morreu está preso, né? Só que quando Jesus morre, essa prisão não pôde deter Jesus, por quê? Porque Jesus não tinha pecados. Ou seja, diferente dos outros que morreram e que têm que ficar ali porque pecaram, e o salário do pecado é a morte, ou seja, o mundo dos mortos, Jesus não tinha pecado, então ele não podia ficar preso ali. E Jesus sai de lá. E quando Jesus sai, vocês vão ver, acho que em Apocalipse, vai dizer que Jesus leva consigo a chave da morte e do inferno, né? Ou seja, hoje Jesus tem autoridade sobre o mundo dos mortos. Vocês já leram aquela passagem que diz assim, ó,
que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, geralmente nas igrejas a gente vê isso sendo aplicado de uma forma completamente errada. As pessoas dizem assim que o diabo não vai prevalecer contra a igreja, os demônios não vão prevalecer, que as portas de uma igreja, de um templo físico, nunca vão se fechar porque o diabo não vai prevalecer contra a igreja, né? Não é isso, gente. Por quê? Porque a gente vê muitas igrejas sendo fechadas, tá? Por várias formas, vários motivos, muitas igrejas são fechadas, tá? Quando Jesus explica que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, Jesus estava lá em Bânias, é um dos locais que a gente pretende visitar quando a gente vai para Israel, né? Quando dá. E lá havia uma caverna em Bânias que era considerado pelos povos pagãos como a porta para o mundo dos mortos, um portal espiritual para o mundo dos mortos. E Jesus estava dizendo que as portas, elas não iam prevalecer contra a igreja, elas não iam conseguir se manter fechada e manter a igreja ali para sempre. Por quê? Porque Jesus, ressuscitando dentre os mortos, ele tomou a autoridade dos mortos, do mundo dos mortos, e agora ele tem essa autoridade, poder de abrir essa porta. Agora, a pergunta é, você já entende, por que Jesus está sempre fazendo uma promessa? Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. Sim. A promessa de vida eterna. O que é a promessa de receber a vida de volta, senão a de ser livre do mundo dos mortos? Quando que vai acontecer isso, gente? Nós acabamos de ler. Cristo foi o primeiro, as primícias, que saiu de lá, no dia imediato ao sábado, Jesus saiu do mundo dos mortos, e ele diz, os que são de Cristo na sua vinda. Quando que os que são de Cristo vão sair do mundo dos mortos, gente? Na sua vinda. Por isso que a Bíblia vai chamar isso, lá em Apocalipse 20, de a primeira ressurreição. Por isso que em Apocalipse 6, quando você lê sobre os mortos debaixo do altar, o altar representa a terra e os mortos debaixo do altar representam o mundo dos mortos, tá? Isso é uma coisa que a gente pode estudar quando vocês forem ler o livro do Apocalipse. Vai dizer que os mortos debaixo do altar ainda estavam clamando no quinto selo. E lá é dito, aguarda mais um pouquinho até que se complete o número dos seus conservos, então vem o juízo, né? E aí, o que acontece? Quando Jesus vier, a Bíblia diz que ele tem a chave da morte e do inferno depois da ressurreição. Ele tomou essa autoridade. Na sua vinda, quando Cristo vier, haverá a ressurreição dos mortos. Todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Ou seja, aí vai se cumprir o que Jesus disse. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não vão conseguir conter a igreja presa para sempre. Por quê? Porque Jesus vai trazer de volta aqueles que morreram. E aí se cumpre a primeira ressurreição, a saída do mundo dos mortos, ou seja, quando saiu do mundo dos mortos, já não está mais morto, se cumpre também a promessa de receber a vida eterna. Entenderam? Esse é o momento exato da ressurreição, na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo. Tá? Até lá, isso soa engraçado, principalmente para quem nunca ouviu, ou para quem ouviu sempre uma visão errada, né? Olha só, eu vou falar uma coisa para vocês, depois eu já dou a palavra para vocês que ergueram a mão. Quando alguém morre, né? Eu já fiz vários velórios, sepultamentos, né? Quando alguém morre, o que a gente fala no velório de um crente, né? Que foi para a glória. Exato, fulano Deus do céu. Porque é a nossa esperança, né? Mas Fala que biblicamente tá melhor que nós. Tá melhor que nós agora. também. Mas vocês sabiam que biblicamente essa não é a visão correta. A visão correta é quando uma pessoa morre. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Né? O rico morreu e ele foi para um local de tormento no Hades, enquanto o Lázaro morreu e também foi para o Hades, porém para um local de consolo, que era separado por um abismo. Né? Mas ambos fazem parte do Hades, o Sheol, o mundo dos mortos. Né? O seio de Abraão, como é chamado, é um local de consolo, onde os mortos estão esperando a ressurreição. Enquanto não há sofrimento, é consolo, é como se fosse um paraíso também.
há um grande abismo e do outro local, um local de tormento, onde há fogo, há sede, um monte de coisa. Ou seja, ambos estão no mundo dos mortos. Porém, aqui entra aquela questão que a Mila e a Lu estavam conversando, a gente estava conversando antes de começar a aula. Lembra? Quem vai ressuscitar e quando vão ressuscitar? Né? Quem vai permanecer para comparecer só no juízo do trono branco? Aqui está a resposta para aquilo que vocês estavam perguntando. A gente tem vários estudos sobre isso, abordando pelo menos duas visões, que eu não vou abordar aqui agora, mas uma dessas visões, a mais tradicional, é que na primeira ressurreição, todos os que estão no local de consolo, quer sejam da primeira aliança ou da nova aliança, os que morreram aguardando a promessa de Cristo, ou os que morreram tendo recebido a Cristo na nova aliança, eles vão ressuscitar na primeira ressurreição, quando Cristo vem, na sua vinda. E vão reinar com Cristo, né? Vão ser reis e sacerdotes durante o milênio. Né? Enquanto aqui há um outro grupo de ímpios que estão no local de tormento, e que aqui é uma outra questão que a gente precisa debater um pouco, mas segundo uma linha interpretativa, eles vão ressuscitar só lá no juízo do trono branco. Entenderam? Então, sim, tem muita questão aqui. Até a Lu tinha perguntado se era todo mundo que ressuscitava aqui nessa primeira ressurreição dos santos que creram em Cristo, né? E eu disse que sim, tanto os da primeira aliança como os da nova aliança que morreram aguardando em Cristo, nas promessas, vivendo a sombra, ou aqueles que já estavam vivendo a realidade. Tanto que a Bíblia fala assim, que Abraão vai ressuscitar para receber a sua herança no milênio. Tanto que a Bíblia vai dizer que nas bodas, não só nós que fazemos parte das bodas, mas também Jacó vão estar nas bodas, ao ponto da Bíblia dizer que muitos virão do Oriente, do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto alguns dos filhos ali, para quem Jesus vinham de fora, né? Tá? Mas, basicamente, é isso. Eu não vou entrar muito nesse assunto de ressurreição, porque a gente ainda vai falar um pouco sobre isso na próxima aula, quando chegar lá na expiação e tabernáculos, tá bom? Mas antes de passar para a próxima festa, que é Pentecostes, e aí a gente encerra por hoje, eu vou abrir um momento para vocês que ergueram a mão. Alguém quer perguntar algo? Vai, Lu, primeiro tu. Tu levantou a mão primeiro. Então, irmão Tiago já falou que eu ia falar Tá bom. sobre o Sheol. Então, não tem mais nada. Então deixa eu perguntar, deixa eu só fazer um resumo, ver se eu entendi. Quem morreu, tanto na antiga aliança como na nova, que seja em Cristo, que seja sem Cristo, está no morto no mundo dos mortos, separado pelo abismo. E por que os crentes, não sei quem morreu foi para a glória. A glória de quê? Sabe, assim. Porque não lê a Bíblia. Tá, Julie, então, basicamente, existem alguns textos que, dependendo da forma como você interpreta, te traz esse entendimento. Então, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, Jesus ele diz ao ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E muitas pessoas vão dizer que o paraíso é a glória de Deus, é o céu, entendeu? Então, essa questão do paraíso é uma questão a ser estudada, porque ela não se remete somente ao local onde está o trono de Deus, até porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso não significa que todo lugar é o paraíso, mas sim, existem locais específicos, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, quando a gente lê Efésios, a Bíblia vai dizer assim, que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Então, muitas pessoas interpretam dizendo, tá vendo? Paulo está dizendo que Jesus levou para o céu aqueles que estavam presos. Então, até Jesus, as pessoas estavam presas no abismo. Depois de Jesus, as pessoas vão para o céu. Bom, qual que é o problema disso? Tá? Primeiro, que se você for ler, essa citação de Paulo de levar cativo o cativeiro não foi inventada por Paulo, é tirada do livro de Salmos. E quando você vai ler Salmos, é dito lá que o cativo cativeiro estava falando sobre o poder da morte e não sobre as pessoas. E segundo lugar, se Jesus quando Jesus sai do mundo dos mortos, que ele está vivo, se Jesus tivesse levado todo mundo dos mortos com ele, a gente não teria que dizer que todo mundo ressuscitou também e passou a vida eterna? Só que isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que
A ressurreição vai acontecer na... O texto que a gente leu diz, Jesus é o primeiro a sair do mundo dos mortos, é o primeiro a ressuscitar desta espécie, e todo o restante na sua vinda, ou seja, na segunda vinda de Cristo. Percebeu? Ou seja, até lá, a promessa de ressurreição é o quê? É você estar preso no mundo dos mortos, você vai sair, você vai voltar à vida, você vai ressuscitar. Isso é a promessa da vida eterna, a promessa de ressurreição. E a primeira ressurreição é descrita em Apocalipse 20, e ela está sendo descrita como acontecendo depois da grande tribulação, aonde até mesmo aqueles que morreram na tribulação por não aceitar a marca da besta, os que foram decapitados, que não adoraram a imagem, também vão participar desta primeira ressurreição. Ou seja, não tem antes disso, entendeu? Então... E quem está vivo? Jesus volta hoje, a gente está vivo. Aí a gente vai se juntar a quem ressuscita agora, depois da tribulação, né? Ai, gente, tá dando Muito nó bom. aqui. Não, tá Vai ficar ótimo, todo tá mundo ótimo, junto. Julie. Perfeito. Assim, ó, eu sugeri para Mila que uma hora a gente pode falar de arrebatamento. Arrebatamento, ele está ligado à ressurreição dos mortos, porque Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses 4 o seguinte, ele diz assim, ó, primeiro, os mortos ressuscitam, depois os vivos são arrebatados. Isso responde o que você perguntou. Ou seja, primeiro a ressurreição, Todo mundo depois o vive. arrebatamento. Exato. E ele diz assim, ó, se a gente lê 1 Coríntios 15, que é o texto da ressurreição, que nem a Marcele falou, lá pelo capítulo 51, 52, Paulo vai dizer assim, ó, vou contar para vocês um mistério. Ele diz assim, ó, ele diz, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Ele diz, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, tá? A trombeta de Deus. Essa última trombeta é o que a gente falou sobre a trombeta do jubileu, que era tocada no dia da expiação. Eu posso até falar na aula que vem, que é o dia da expiação, a gente vai falar na aula que vem. Eu vou falar dessa última trombeta, que é onde acontece a ressurreição, arrebatamento, a libertação, a terra voltando para o seu dono. Então tem gente que nem vai morrer. Tem gente que nem Daqui já vai para a glória, de verdade. Exatamente. Quando eu falei da menorá na aula numa das aulas passadas, como uma tipologia bíblica, eu falei das duas testemunhas. Lembra das duas testemunhas? Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida, Elias foi arrebatado vivo para não passar pela morte. Percebeu que Deus está deixando E Elias está onde? Aí é uma questão Essa também é minha que pergunta. Todo mundo sempre pergunta quando a gente fala de mundo dos mortos, sobre No mesmo ressurreição. lugar que Enoque. Exatamente, era o que eu ia falar agora. os dois? Todo mundo pergunta sobre Enoque e sobre Elias, porque a Bíblia diz que eles foram arrebatados ou transladados ao céu, tá? Mas lembrem que Jesus vai dizer assim, ó, que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, né? Ou seja, ninguém foi para o céu a não ser Jesus que de lá desceu. Jesus diz isso muito mais depois de Elias ter subido. Então, o que se entende é que Elias, ele vai ser levado para esse local de consolo, chamado de seio de Abraão, que também é chamado de paraíso, sem passar pela morte. Vivo, entendeu? Sem passar pela morte. Assim como Enoque também. Essa é a ideia, entendeu? Lembrem que assim, ó, o que Deus fez ali foi uma tipologia, é uma figura. O estado de Enoque e de Elias é algo que a Bíblia não nos explica. Então, muita coisa que a gente fala é conjectura. É conjectura. Tá? Pode ser que eles não tenham morrido ou que eles não passaram pela morte, mas foram levados para o paraíso e estão num estado de aguardar, assim como todos os outros, porque eles são pessoas. E a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, que é o próprio Jesus. Agora, qual que é o detalhe que a gente precisa entender? O que Deus estava querendo mostrar através desse evento, a tipologia bíblica, como eu ensinei para vocês nas aulas passadas. Deus deixou, através de Enoque, uma tipologia da igreja. O que vai acontecer com a igreja que estiver viva no final. Lembra do que está lá em Hebreus? Não só em Gênesis, mas o que está em Hebreus? Na lista de Hebreus 11, que é os heróis da fé. Lá é dito assim, ó, que Enoque, pela fé,
foi arrebatado vivo ao céu para não passar pela morte. O que é a lista dos heróis da fé? Está mostrando para nós hoje. Nós, pela fé que estivermos vivos, vamos ser arrebatados para se encontrar com Deus sem passar pela morte. O que é Elias? Elias é uma figura das duas testemunhas, que aponta para o fim daqueles que vão estar vivos e que não vão passar pela morte, vão ser arrebatados também vivos. Vão estar Entendeu? tocando trombeta. Também. Esse assunto das duas testemunhas é outro tema para outra aula que a gente pode Ai, abordar meu também, Deus tá? do céu. Gente, Irmão assim, ó, Tiago, a Bíblia é muito vasta, tem muita coisa para a gente estudar. Então, todos os assuntos que a gente estuda, eles estão conectados. Mas às vezes a gente vai tocar nesses assuntos de raspão, mas a gente vai ter que voltar um dia para estudar somente ele, para entender. Mas vocês percebem que todos eles estão conectados. A Bíblia é toda conectada. Quando a gente tenta separar, a gente muitas vezes perde a noção, né? Mila, pode falar. Não era Lu, só que a minha pergunta é rápida. Mas o povo que está lá, tá todo mundo dormindo ou tá todo mundo acordado? Boa também. Assim, ó, quando a gente estuda a Bíblia, existe uma teoria, principalmente abordada pelos adventistas. Até tinha irmã aqui que era adventista, acho que ela não está presente hoje, né? a Tatiana. Isso, ela não está hoje aqui. Mas assim, ó, ela saberia confirmar isso para vocês. Os adventistas geralmente ensinam o sono da alma. O que é o sono da alma? A pessoa que morreu, ela está num estado meio que inconsciente, dormindo, sem entender o tempo, aguardando a vinda de Jesus, né? Bom, o que a gente pode usar para entender como é o estado dos mortos é as palavras do próprio Jesus. Jesus contou sobre o rico e o Lázaro. Aí eu pergunto para vocês, o Lázaro, ele estava conversando, né, com Abraão. Vocês lembram que ele estava conversando? Ele diz, olha, Sim. manda lá que Lembro. o dedo e pingue uma gotinha de água aqui, porque eu estou sendo atormentado pelas chamas. Gente, isso transmite a ideia de que ele está dormindo? Não. Não. Ele estava plenamente consciente, sendo atormentados e pedindo água. Aí, quando Abraão vai dizer assim, e Abraão é uma figura de Deus ali, né? E Lázaro tem uma tipologia muito legal que aponta para a igreja também, mas isso é outra hora, tá? Percebam que Abraão vai responder, olha, não dá, porque existe um grande abismo e tudo mais. Então o rico vai puxar outro diálogo. Ele vai dizer assim, olha, eu tenho 5 irmãos, né? Manda que um anjo vá ter com eles para que eles não venham para esse lugar. Vocês lembram disso? Sim. Né? O que Abraão ainda... Ele diz assim, ó, não adianta eu mandar um anjo, porque eles não vão ouvir, eles têm a lei e os profetas. Aí, logo em seguida, ele diz assim, o rico vai dizer assim, não, mas se um anjo fosse até lá, ou se um de nós saísse daqui e fosse até lá, eles creriam. Aí, Abraão vai dizer assim, ó, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, ainda assim eles não vão dar ouvidos. Entendeu? Gente, aqui é uma tipologia tremenda que um dia eu posso falar para vocês, porque esse rico é uma figura do próprio Israel. Os 5 irmãos está muito ligado com aquilo que vocês vão ler sobre as 5 cabeças da besta, lembra? Um dia eu falo para vocês, a gente viu lá em Daniel, mas um dia eu conecto, não vou lançar muito, senão vai confundir aqui. Mas, quando Abraão diz eles têm a lei e os profetas, o que eles tinham na velha aliança? Lembra? A lei e os profetas, a primeira aliança. Aí é dito assim, ó, que eles ouçam, que eles leiam e acreditem no que está escrito ali, para que não venham para esse lugar. Aí ele diz assim, não, mas se alguém sair do mundo dos mortos, eles crerão. O que Abraão diz? Ainda que alguém ressuscite dentre o mundo dos mortos, ainda assim eles não crerão. A Júlia acho que já entendeu, né, pela cara que fez. Mesmo se Jesus ressuscitar do mundo dos mortos, mesmo assim eles não vão crer. E ainda assim muita gente não crê, vocês perceberam? Né? Mas assim, ó, se vocês prestarem atenção, aquele rico, ele estava plenamente consciente, e estava tão consciente ao ponto de saber que os seus
estavam vivos e nenhum deles tinha descido, quer seja para um lado ou para o outro. Entenderam? Ou seja, quando a gente fala do mundo dos mortos, dá a entender que eles estão plenamente conscientes, tá? E, de certa forma, tendo até uma certa compreensão do que está acontecendo no mundo dos vivos, pelo que parece na conversa ali, tá? Mas é isso aí, gente. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque esse é um tema para outro dia, tá bom? Irmão Tiago, Pode falar. então já saiu totalmente do... Lembrem que eu queria falar de Pentecostes com vocês hoje, tá? Então, Mas- não, mas olha só, eu tenho uma pequenininha dúvida que eu tirei essa semana, mas eu acho que eu quero te perguntar. Então, aí quando os mortos vão ressuscitar, tá? Aí depois a gente vai tudo subir nas nuvens com Jesus. E depois, porque fala da ceifa e tudo, antes desse pedaço, porque, na verdade, o Apocalipse não está seguindo, Em né? É ordem. um pouco. Tá. E aí, depois, a gente desce com Cristo e a gente. Merci. A gente desce com Cristo e a gente vai batalhar lá com os seguidores do anticristo, com a besta e os seguidores de Cristo? Sim. Assim, ó. Você vai entender, Lu. Basicamente, a ideia é... Paulo fala que o arrebatamento, a igreja vai subir até uma certa altura nas nuvens para se encontrar com o Senhor nos ares. E a Bíblia diz que o próprio Senhor descerá do céu, ou seja, Jesus está descendo e a gente está subindo e a gente se encontra no meio. Qual que é o objetivo principal do arrebatamento? É você ir passar 7 anos no céu, parte da noiva está lá comemorando, enquanto a outra parte da noiva, que também vai participar ali, está sofrendo aqui na Terra? Não. Não existe essa questão de arrebatamento secreto, não existe nada na Bíblia que diga que você vai passar 7 anos no céu. Isso é uma conjectura, é uma teoria, mas não é a revelação bíblica. Quando você passa a estudar desde a lei, os salmos e os profetas, você vai ver que o arrebatamento tem uma finalidade: recolher dos 4 cantos para levar até Jerusalém. Ou seja, todo mundo vai ir para aquele lugar. E todo mundo que estiver espalhado nos 4 cantos da terra vai ser levado para aquele lugar. Inclusive, eu tenho um comentário de Rashi, que é um rabino aqui, que até eles entendiam que quando Deus falava na lei, Deus vai buscar aqueles que foram espalhados e semeados. A ideia é, Deus vai pegar com a sua mão e vai levar sobre os ares e vai trazer de volta até Jerusalém. O que é isso? Deus vai recolher de todas as nações, dos 4 ventos, ao som do toque da última trombeta, e vai nos levar até o Monte das Oliveiras, onde ele vai colocar o pé, ele vai descer ali. E ali no Monte das Oliveiras, você tem o Vale do Cedron. Esse vale se estende, se eu não me engano, até o Mar Morto, mais ou menos, ele vai descendo até o Rio Jordão, ali, né, nessa região. Eu não lembro se é 32 ou 42 quilômetros, mais ou menos nessa média. E Comenta, ali, quanto você falou de quilômetro? Eu não lembro de cabeça, eu posso estar errando, vou chutar aqui aproximadamente entre 32 a 42 quilômetros, uma coisa assim. Mas esse vale que começa ali entre o Monte do Templo e o Monte das Oliveiras, esse vale do Cedron, ele é também conhecido como Vale de Josafá, ou vale aonde Deus vai reunir as nações para julgar, para juízo, entende? E acima, ao norte, nós temos também o Vale de Jezreel, que são 2 lugares que a gente visita quando viaja para Israel, aonde tem um monte do Meguido, e nesse Vale de Jezreel é onde os cães comeram a carne de Jezabel quando você lê a história de Elias. E é onde diz a Bíblia em Apocalipse que a besta comerá a carne da Jezabel também, né? Que é a grande meretriz de Apocalipse. E ali você vê que é chamado de Armagedon, ou o local onde Deus também vai julgar as nações. Então a gente tem 2 lugares sendo descritos. Mas sim, respondendo e voltando ao que a Lu falou, a Bíblia está mostrando que Deus vai arrebatar os santos, tantos que morreram como os que ressuscitaram vão receber corpos glorificados num
de olhos e vão descer com Cristo para que é chamada da peleja do Armagedon. Isso é o que é descrito lá em Joel, é o que é descrito também, se eu não me engano, em Salmos, quando diz que grande será o número dos jovens que irão no dia em que o Senhor chamar, né, para a peleja, entende? E a gente pelejar. Por isso que em Apocalipse 19 vai dizer assim que Jesus vinha montado em um cavalo branco, com as suas coxas escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, uma espada que saía da sua boca, e é dito que ele era seguido por um exército de cavalos brancos e de pessoas vestidas de branco que vinham junto com ele. Quem são esses? Aqueles que ressuscitaram, que arrebatar ou que foram arrebatados, se encontraram com Cristo nas nuvens, receberam um corpo glorificado e estão descendo para a batalha também, entendeu? Porque Mas o lagar, desculpa, o lagar lá que vai massacrar como uva, é lá nesse momento? é esse momento, é esse Tá. momento. Porque Ok. isso a gente vai falar na aula que vem, do lagar, da vindima e da ceifa e da vindima. A Ok. ceifa é a colheita dos santos. A ceifa é a colheita dos santos. A vindima são os ímpios que vão ser pegos como uvas, lançadas no lagar e vão ser pisadas, e o sangue vai escorrer. Por isso que Apocalipse vai dizer que o sangue escorre até o freio dos cavalos, né, de tanto que será, né? Mas isso a gente pode entrar um pouquinho nesse assunto na aula que vem. Pode Eu falar. queria perguntar só uma coisa ainda. Quem de vocês está ansioso para esse dia? Mila? Eu não sei vocês, mas eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Sabe quando a Bíblia diz lá em Ezequiel e lá em Apocalipse 10, assim, ó, pega esse rolo, come, é doce na sua boca, mas será amargo. Os profetas vão dizer assim, ó, e vocês que digam, venha logo o dia do Senhor. Ele diz, saibam de uma coisa, será dia de ira, essas trevas, de escuridão, de negritude. A verdade é, gente, assim, ó, se essa história de arrebatamento secreto fosse verdade, eu seria o primeiro a querer que isso acontecesse, para que ninguém de nós passasse por isso. Mas a Bíblia não tem nada disso, entende? Pelo contrário, a Bíblia vai mostrar para nós, aquele que permanecer até o fim será salvo, tá? E isso fala de dar testemunho da sua fé, quer seja pela morte ou pela perseverança até a vinda de Cristo. Outra questão, não serão dias fáceis, tá? É fácil para nós hoje falar sobre esse assunto, é necessário que a gente fale sobre esse assunto. Por isso que os profetas dizem, será doce na sua boca, mas vai ser amargo quando chegar no ventre. No dia disso acontecer, disso ser consumido, serão dias difíceis. Por isso que Jesus vai dizer que se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria dos eleitos, até os eleitos se perderiam, se corromperiam ou cederiam. São dias difíceis, entende? Por isso eu digo para vocês, nós todos, e eu entendi a pergunta da Lu, todos nós, eu acredito que a gente aguarda, pô, que venha logo, daí esses dias eu vi os irmãos falando numa live que a gente fez, pô, que venha logo, que aconteça logo o que tem que acontecer, que a gente passe logo por essa angústia, por essa tribulação, e, pô, para que a gente possa reinar com Cristo no milênio, para que a gente possa desfrutar da vida eterna, dos poderes do mundo vindouro e de tudo que tem pela frente, que venha logo. E é verdade, eu acho que todos nós pensamos assim, que venha logo, eu penso assim, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente... Eu não penso assim não, viu, pastor? Ah, não? Eu não vou ser hipócrita com vocês. Eu quero ver Eu Jesus. penso. Eu quero ver Jesus, eu quero reinar com Jesus. Eu acho que a gente nunca vai poder imaginar o que a gente vai viver lá em cima. Mas dizer que eu quero que venha logo a tribulação. Eu quero. Eu É anseio. difícil agora. Existe. Você imagina? Vai ser Existe tipo outro um lado da terceiro moeda. Pentecostes, que vai ter o fogo, língua de fogo, voz de trovão, todo mundo vai ficar com medo, até a gente, né? Sim, e a gente vai falar sobre isso também. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? A gente já está em praticamente 1h40, tá? Eu sei que esse não era o combinado, mas eu tô por vocês, a decisão de vocês, tá? Tá. Eu vou dar 2 sugestões. Se vocês quiserem, a gente continua a aula e eu falo de Pentecostes para vocês agora. Mas, como eu sei que o horário de vocês é puxado, vocês têm que descansar,
eu vou dar duas sugestões para vocês. Ou a gente continua a aula, ou eu pauso a aula aqui e a gente divide em mais duas aulas. Uma para Pentecostes e uma para falar das festas da trombetas, expiação e tabernáculos. Só que aí, ó, lembrem desse detalhe. Pentecostes vai ficar para a semana que vem e trombetas, expiação e tabernáculos, a gente vai pular 2 fins de semana para depois a gente fazer quando eu voltar da viagem de Israel. O que vocês acham? Assim, ó, então vamos fazer o seguinte, pela votação aqui do pessoal que ergueu a mão, acho que nem todo mundo vai ver, mas eu vi aqui, fica combinado o seguinte, vamos encerrar a aula hoje por aqui e vamos tratar de Pentecostes na aula que vem, que é semana que vem. E depois, as outras 3 festas, que é trombetas, expiação e tabernáculos, a gente volta a tratar depois de um intervalo de 2 semanas, quando eu voltar da viagem para Israel, tá bom? Combinado assim, então? Tá? Vai ficar um pouquinho quebrado, mas a gente vai tratar dentro de 4 aulas e eu tenho certeza que vai ser bom, porque pelo menos a gente não perde nada das coisas. Porque se a gente for fazer agora, eu vou ter que correr, a gente vai perder muitas revelações e o legal é a gente absorver tudo com mais calma, tá bom? E essas perguntas são interessantes, pastor, porque a gente vai aprendendo um monte de coisa, tudo misturado. Aí, ter esse tempo é um privilégio. Muito obrigado pela sua paciência, porque... E não é em todo lugar que a gente vai sair perguntando esse tipo de pergunta, entendeu? Verdade. É porque Pra tem vocês, pergunta assim, que parece boba, né? não, nenhuma pergunta é boba. Não, mas Assim, ó, então, por isso que mesmo a que gente se vocês... sente livre de poder falar. É aqui, Exato, mas se a e gente assim, ó, vai falar, se a gente vai na igreja e começa a falar, por exemplo, do Apocalipse, do final, as pessoas já te olham assim, porque para eles vão ser arrebatados antes. E aí se você sair, ele é Não vai não, doido. né? Você não pode falar. É mesmo, acho até um pouco tabu na igreja falar que você não acredita no arrebatamento secreto. assim, ó, a verdade é que eu entendo o seguinte, que Deus é o mais interessado em abrir os olhos do seu povo. Uhum. Mas tem acontecido nesses últimos anos, as pessoas compreenderem pela palavra de Deus os tempos determinados. Embora a gente saiba que ainda existem muitas denominações que elas batem na cartilha que eles têm, né? E eles meio que quase que obrigam as pessoas a tem que ser o que é, ou senão você não pode fazer parte da nossa denominação. Pelo menos aqui no Brasil eu vejo muito disso. Eu vejo que o pessoal está fazendo até seminário para ensinar os seus obreiros de que ou você crê dessa forma ou você não pode fazer parte do rol de obreiros aqui no Brasil, né? Só que assim, ó, a verdade é que, querendo ou não, existe muita gente sincera. E que o próprio Espírito Santo, assim como fez comigo, eu já contei a história, ele tem feito com muitas pessoas e vai fazer cada dia mais com elas, porque é a vontade de Deus que as pessoas estejam despertas. Até porque o tempo tem se aproximado muito rápido e as pessoas vão abrir os olhos para isso. E outras não, outras vão estar, como a Bíblia diz, como as virgens dormindo, e que não vai dar tempo de correr atrás. Mas é a Bíblia, né? Então, assim, ó, gente, eu vou despedir vocês na paz do Senhor. Quem quer, mas espera com a que eu gente, queria tá bom? falar só uma coisa que é interessante no tema lá da ressurreição, porque quando a gente vê os relatos das pessoas, por exemplo, eu li um livro, por exemplo, que era uma criança, eu não sei se você conheceu essa história, pastor, virou um livro, porque ele quase tem uma experiência de morte, ele vê tudo que está lá em cima. Então, eu acho assim que é isso. Eu pensava assim, não é normal que todo mundo esteja dormindo, porque quem vai ou tem uma experiência de fogo e vê o negócio queimando, ou vê a glória, entendeu? E sente paz, aquele túnel de paz, de alegria. Aí eu estava pensando, porque não tem sentido se está todo mundo dormindo, entendeu? Sim. Assim, ó, duas coisas que eu sempre falo quando se fala de arrebatamento, de sonhos ou visões, tá? Eu creio nisso, tá? Eu creio, até porque a promessa do Pentecostes, que a gente vai falar na próxima aula, do derramar do Espírito Santo, lá de Joel, de Atos 2, era
que o Espírito seria derramado sobre toda a carne e eles teriam sonhos, visões, e visões aqui inclui também não só a visão aberta, o sonho, mas também arrebatamento de sentidos. Como Pedro teve quando viu o lençol, como Paulo vai falar, né? Conheço um homem que no corpo fora do corpo foi arrebatado até o terceiro céu, como Paulo por diversas vezes viu o próprio Jesus aparecendo para ele. A gente tem muito disso no Novo Testamento, tá? João. Então, eu creio nessas experiências porque a Bíblia testifica para nós que isso aconteceria por meio do Espírito Santo, né? Porém, a gente também precisa lembrar de um detalhe. Quando a gente estuda sobre profecias ou sobre o profeta, eu acho que não sei se foi Calu que a gente falou sobre isso algum tempo atrás, a Bíblia diz assim, o profeta está sujeito ao profeta. Muitas vezes Deus dá uma revelação, mas a forma como a gente interpreta a revelação e a gente comunica, ela pode destoar daquilo que Deus nos mostrou. O que Deus mostrou é real, a gente entendeu e passou para frente, muitas vezes pode ter uma, vamos dizer assim, uma mudança, entendeu? Não quer dizer que tudo seja ruim e nem que tudo seja bom, a gente só sempre tem que fazer um julgamento de acordo com a palavra. Então, sim, assim, eu creio em visões, quando a pessoa diz assim, eu fui arrebatado ao céu, lá eu vi as pessoas que ressuscitaram, eu vi as crianças que tinham morrido antes de tal idade, eu creio nisso. Só que a gente sempre faz aquela colocação, né? Ele foi realmente ao céu ou ele foi, quem sabe, ao lugar de consolo no mundo dos mortos? Porque a gente precisa lembrar que muito mais do que somente o que ele viu, ele também tem toda uma linha de ensino que ele aprendeu e ele fez a soma do que ele viu com aquilo que ele já conhecia, né? Por isso que a Bíblia diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Parte Deus nos dá da revelação, outra parte a gente vai julgar com aquilo que a gente já conhece e a gente entrega, né? Mas assim, eu creio nisso. E muitos detalhes desses, quando eles estão alinhados com as escrituras, eles servem sim para elucidar muitas coisas. Eu gosto muitas vezes de ouvir testemunho de pessoas que foram arrebatadas ao céu e ao inferno. Nem todos eu considero verdadeiros, mas alguns sim. Alguns eu vejo que a gente consegue ver muita coisa coerente alinhada com as escrituras, né? Eles nunca vão servir como base bíblica para fortalecer a nossa fé, mas serve muitas vezes assim, realmente para a gente entender algumas coisas quando estão alinhadas com as escrituras. E eu gosto disso, sabe, Mila? Né? Mas, irmão Tiago, já que vocês estão aqui, eu vou contar. Sabe, quando eu tive aquela visão aberta, lembra que eu falei para a Mila, acho que eu falei para todo mundo aqui. Sabe, o que eu esqueci de falar para vocês é que eu estava conversando com uma prima minha no telefone e ela estava falando da experiência de arrebatamento a ela. Assim, ela estava contando a história que ela estava no cemitério, que ela viu os bandidos matando o filho dela, que estava... E quando ela estava contando, assim, eu comecei a me arrepiar um pouquinho. E aí eu vi a visão que eu vi, mas só que a visão dela era obscura um pouco, e a visão que eu tive era de uma grande... A visão, né? A verdadeira grande luz entrando, né? Que era meu marido, estava todo vestido de branco, passando. Eu fiquei tranquila e tudo. E eu gostaria tanto assim, eu não consegui entender até hoje essa visão aberta claramente que eu tive. Então, Lu, eu acho que a gente pode até conversar com tu. Se tu quiser contar com mais detalhes depois, pode ser por áudio, ou no grupo, ou mandar. Depois, a gente pode analisar junto, sim. Sabe, uma das coisas que eu digo sempre sobre esse assunto, a gente já finalizou a aula, tinha mais alguns textos que eu queria ler para vocês, mas eu acho que por aqui já tá bom porque vocês entenderam, tá? Esse assunto de primícias, ele é importante, só para falar para vocês uma brecha aqui, uma abertura. Eu não li todos os textos, mas Cristo é chamado das primícias, e a Bíblia vai dizer que a igreja também vai ser considerado como primícias. Isso vai falar lá em Tiago 1:18 e tal. Lá em Apocalipse também vai falar que os 144 mil são como primícias para Deus. Você vê que esse assunto está ligado ao Apocalipse. Mas isso a gente fala em outras aulas, porque a gente ainda vai falar muito sobre ressurreição e também sobre primícias, tá bom? Mas já que a gente desviou um pouquinho no final, e é bom esse momento, é bom demais, porque a gente toca em vários assuntos, falando sobre visão,
Isso é interessante. Olha só que legal. Vocês lembram das palavras de Deus quando ele fala com Arão e Miriam, quando Deus vai defender Moisés? As pessoas vão ir até Moisés e vão dizer assim que Moisés não precisava ser o único representante, que Deus falava pelos outros, né? E Deus vai se colocar no meio do povo e vai dizer assim, ó, gente, saibam de uma coisa. Ele diz assim, ó, que havendo profetas no meio de vocês, eu vou me manifestar e eu vou falar por meio de sonhos, de visões, de revelações, mas não é assim com Moisés. Com Moisés eu falo face a face, cara a cara, né? Não é assim com o meu servo Moisés. Por que disso? Porque Moisés era uma figura de Cristo que teria um relacionamento direto com o Pai, enquanto os profetas é uma figura de todos nós, que com quem Deus fala, como ele falou lá em Joel, por meio de sonhos, de visões, de revelações, por meio de profecias. Então, vocês precisam entender uma coisa, quando a gente fala de visão, Deus pode falar conosco das mais diversas formas, né? Quando a gente estudar sobre o Espírito Santo, vocês vão ver que uma das formas é o testemunho interior, é aqui dentro. Existem outras formas dele falar, que é a forma audível também, mas Deus pode falar por meio de outras formas, que são revelações, que é por meio de sonho, de visão, e a visão, o sonho, ele é chamado de uma visão, mas existe a visão aberta, que é quando você vê com os olhos abertos. Você enxerga algo, né, estando acordado e com os olhos abertos você vê, isso é chamado de visão aberta, né? E existe a questão do arrebatamento dos sentidos, onde você é transladado, que aí é outra categoria, né? Pode ser em espírito ou com corpo e tudo ser levado, né? Existem todos esses tipos de forma de revelação que Deus pode usar. E isso é interessante demais quando a gente fala isso na Bíblia. Tem uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, já que a gente entrou nesse mas assunto. só para terminar o assunto, então o culto da primícias não é certo. Assim, gente, assim, ó, não é uma questão de opinião, é questão bíblica. Não é bíblico. primícias, biblicamente falando, aponta para a ressurreição dos mortos. Cristo é chamado de as primícias. E todo o restante da igreja que creu em Cristo também é chamado de primícias. Inclusive, vocês vão entender isso se vocês lerem, por exemplo, aqui, ó, a gente não leu hoje porque eu ia encerrar a aula, mas olha só. Se vocês lerem, por exemplo, Jeremias, né? Você vai ver que desde o passado Deus estava chamando o povo de primícias, o povo ainda da primeira aliança. Olha que interessante aqui, ó. Desde a primeira aliança, Deus estava dizendo assim, ó, que Deus tinha saudade do povo quando o povo ainda era jovem, quando o povo, no seu amor, quando noiva, seguia pelo deserto, numa terra que não se planta e não se colhe, porque Israel era consagrado ao Senhor como as primícias da sua colheita. Veja que Deus chama o povo de primícia, não o dinheiro, não as riquezas que eles trouxeram do Egito, mas o povo era chamado de primícia para Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento, lembrando que o Novo Testamento vai tratar do povo da nova aliança também, você vai ver que Tiago, escrevendo as 12 tribos, lembrando que já não existia 12 tribos, porque 10 tinham sido semeadas, ele está interpretando as 12 tribos como a igreja no Novo Testamento também. Ele vai dizer assim, ó, que ele, segundo a sua vontade, ele nos gerou para que fôssemos como as primícias da sua criação. Né? Quando você vai para Apocalipse, vocês vão ver que tudo que a gente estuda sempre termina no Apocalipse. Não adianta a gente querer desvincular, porque a Bíblia ela tem todo o seu auge e a sua conclusão no livro do Apocalipse. Você vai ver a história dos 144 mil, né, que foram comprados da terra para Deus. Né? Aí vai dizer assim, ó, estes são aqueles que não se contaminaram com mulher, porque se conservaram castos, seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, porque foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Gente, percebeu que aqui está sendo dito de novo que os 144 mil são primícias?
Eu expliquei para vocês na aula passada o que são 144 mil. É um número simbólico, como muitas pessoas dizem. A igreja vai ser arrebatada, depois Deus vai salvar 144 mil judeus como primícias. Não é isso que a Bíblia fala. Pelo contrário, quando você vai estudar toda a tipologia bíblica, desde o Velho Testamento, você vai ver que isso aqui estava apontando para os 6 milênios da criação, que a gente falou lá nas aulas passadas, né? Até a gente fez um cálculo, acho que a Marciele me ajudou também, né? Se você somar um dia vezes 24 horas, que é o que tem no dia, você vai ter o quê? Vocês já pararam para pensar? 24 horas, né? Só que se você multiplicar essas 24 horas por 6 dias, o que você tem? O número 144. E se você multiplicar, transformar, né, 6 dias para 6 milênios, você tem 144 mil. Entenderam? O que está acontecendo aqui em Apocalipse? O final dos 6 milênios para dar início ao 7º, que é o reino milenar. O que a gente vê? A conclusão dos 6 dias da criação, os 6 milênios, ou seja, dos 144 mil, que durante esses 6 mil anos estão sendo adquiridos para Deus. Né? Antes da nova aliança, você tem aqueles que aguardavam a promessa, que morreram aguardando a promessa do Cordeiro, que viveram debaixo da sombra. Depois da nova aliança, você tem aqueles que já estão vivendo a realidade, mas ambos fazem parte desses 144 mil, que é um povo, simbolicamente falando, não é literal, é simbólico, simbolicamente falando, estava apontando para aqueles que seriam salvos durante os 6 milênios da criação. E a Bíblia diz que eles são o quê? Primícias para Deus, que estão sendo ofertados para Deus e para o Cordeiro. Quando que essas primícias vão ser entregues? Na vinda de Cristo. Porque assim como Cristo é a primícia, é o primeiro feixe a ser apresentado, o restante da plantação também vai se tornar primícia para Deus por causa daquele feixe. Por causa daquele feixe, todo o restante também vai ser aceito diante de Deus, santificado como primícias para Deus. Entendeu? Por causa do primeiro fruto. Cristo é as primícias de todos nós que ainda dormimos e aguardamos a vinda dele para ressuscitar quando Jesus voltar, tá? E seremos Meu primícias. irmão Tiago, eu não vou falar rápido, eu vou falar rápido para terminar. Mas aí me faz lembrar também a história de José, quando ele teve o sonho lá com os feixes, né? E os 12, os seus irmãos, né? Claro que sim, isso está ligado. Como se fossem sombras e realidades, um pouco também. Exato, exatamente, porque José, ele era uma figura de Cristo. Eu não sei se vocês assistiram as últimas 2 aulas que eu postei lá no canal, eu mandei para vocês. José é uma figura de Cristo. Quando José ele pega o seu feixe e ele diz, o feixe de todos vocês vai se dobrar ao meu, o que José estava dizendo? José era uma figura de Cristo, e ele era o primeiro feixe que vai ser apresentado, e por causa dele, todos os outros que vão se dobrar a ele depois também vão ser aceitos. Né? Isso é profético, porque vocês vão ver que José teve 2 sonhos, um com os feixes e outro com as estrelas. Vocês lembram disso, né? Como que Jesus vai ser chamado? Jesus vai ser chamado de a estrela alva da manhã, né? Por isso que uma das promessas do Apocalipse é ao que vencer, dar-lhe-ei a estrela da manhã, que é Cristo. É uma das promessas. Mas você percebe que na ressurreição dos mortos, tanto Daniel 12 como Paulo em Coríntios também vai dizer que nós vamos resplandecer como as estrelas. Entendeu? Ou seja, Cristo é a principal, a que mais brilha, mas todos nós vamos resplandecer como estrelas também na ressurreição, que é o que era o sonho de José ali das 12 tribos. Então, quando a gente vai, vocês vão ver que isso aqui dá pano para muita manga, mas vocês vão ver que José é uma figura de Cristo, e na aula passada, eu não sei se vocês viram, eu abordei Benjamim, né? Benjamim é uma figura que está apontando para os últimos que vão se converter durante o período da grande tribulação. Essa aula é muito legal também. Eu compreendi lá os 144 mil. Exatamente. Tem a história de Jonas, que eu contei ali também, eu não sei se vocês viram, mas Jonas, quando ele sai da boca do peixe 3 dias e 3 noites, Jonas vai pregar os nínives. Gente, quantas pessoas se converteram lá? Quem lembra? Eu lembro
230, 200 e poucos mil. 120 mil ninivitas se converteram. 120 Agora, mil. preste atenção. Quando você lê Apocalipse 7, que é essa lista dos 144 mil que eu acabei de ler para vocês, você percebe que Apocalipse 7 vai dizer assim, ó, 12 mil de Judá, depois 12 mil de cada uma das 10 tribos, que foram semeadas entre as nações, entre os gentios. E, por fim, ele termina dizendo 12 mil de Benjamim. Gente, essa lista é muito profética, porque se você contar 12 mil de Judá, lembrem que o evangelho, quando Jesus veio, primeiro foi pregado aos judeus. Lembra? Judá, judeus? Fala daqueles que estavam sendo ganhos entre o povo de Deus. Depois, você tem que lembrar que Jonas, lá na história de Jonas, quando ele sai da boca do peixe, ele vai pregar para os ninivitas. O que são os ninivitas? São gentios, aonde as 10 tribos de Israel foram lançadas no cativeiro da Síria, entre os ninivitas, e elas foram semeadas entre as nações. Lembra o que é dito lá, que 120 mil se converte? Tá, aí eu vou perguntar para vocês, deixa Judá de lado, que é a primeira tribo, deixa Benjamim de lado, que é a última tribo, porque Judá e Benjamim faziam parte das 2 tribos do Reino do Sul. Isso é algo que a gente aborda quando fala do mistério de Cristo. E pega as 10 tribos do norte. As 10 tribos do norte que foram para o cativeiro da Síria, cuja capital era Nínive, foi pregar. Se você somar as 10 tribos, 12 mil de cada tribo, 12 vezes 10 é? 120. Peraí. 120 mil. Isso. 120 mil, perceberam? Assim, ó, eu não sei conectando, porque eu estou dando muita informação, a gente está conversando aqui, mas assim, ó, 120 mil ninivitas que se converteram depois que Jonas sai da barriga do peixe, que estava falando das nações, é o mesmo que está apontando para as 10 tribos ali do Apocalipse. 120 mil das 10 tribos, que está apontando para as nações, mais 12 mil de Judá e 12 mil de Benjamim, que se converte ali no final, você tem os 144 mil. É como se Deus tivesse dado uma tipologia, dizendo que o evangelho sairia dentre os judeus, seria pregado entre as nações e terminaria voltando para os judeus através de Benjamim, porque Benjamim fazia parte da tribo de Judá, ali das tribos do sul. Entende? Então você tem os 144 mil, 24 para o povo judeu e 120 dos gentios. Tá? Mas isso é uma tipologia para outro dia. Eu nem vou entrar muito nesse assunto, porque senão assim, ó, vai dar muito. Eu vou dar boa noite, obrigada, pastor Tiago. Deus te abençoe. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Eu vou também indo. Também Vou boa dormir. noite a Bom todo trabalho. mundo. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigado pastor. pela Um aula, beijo. pastor, irmão Tiago. Tchau, Lainara. Amém. Tchau, boa noite para vocês. Tchau, gente. Boa Obrigada. noite. Tchau, Muito Julie. obrigada, pastor Tchau, Tiago. irmão Foi Tchau, tchau. maravilhoso. Tchau. Gente, Deus abençoe todos vocês.